Salve, salve, grupo do Andar a Capoeira. Então, para quem não me conhece, eu sou o seu guarda, né? O cordial amarelo e azul, instrutor do grupo. A razão desse vídeo, já comecei com o mestre Paulo e o instrutor professor Nil, para esse período de quarentena, a gente adquirir um pouco de conhecimento, né? Vou passar um pouco do que eu sei para vocês, relacionando capoeira e geografia, tá? E espero que vocês gostem e, tendo o retorno de vocês, sexta-feira haverá um vídeo, não sei o que ele propõe, entre vocês perguntando e eu respondendo para vocês, tirando dúvidas sobre isso, tá bom? Ao longo dessa quarentena eu vou falar sobre alguns vídeos e hoje eu quero começar falando de África, tá? Porque tem tudo a ver com a capoeira também, tá bom? Historicamente. E o nome do vídeo, né, da aula seria África, conceitos geográficos, políticos e diversidade cultural. Não é algo amplo que não daria tempo, seria muito maçante, então vou procurar ser breve, tá? E as dúvidas vamos tirar na sexta-feira, tá bom? Esse vídeo hoje é segunda, sexta-feira vocês formulam suas questões e a gente tenta tirar as dúvidas, tá bom? Então, começando com o conceito geográfico, né, a localização da África. Nós temos no mapa que eu mandei para vocês, eu mandei 3 mapas para auxiliar. O primeiro mapa é um mapa azul, né? Tá aqui, o mapinha azul, né? E a África está aqui, ela se alaranjado, continente alaranjado, onde a África se encontra praticamente dividida entre os 4 hemisférios do planeta, que seja o hemisfério norte, o hemisfério sul, o leste e oeste, tá? Os 4 hemisférios, né? Para quem conhece geografia, não é muito difícil. A divisão, né, do continente, que se baseia praticamente entre os 4 hemisférios do planeta, tá bom? Continuando aqui, os limites da África também, os limites para acesso e saída do continente, óbvio, né, se dá pelo mar praticamente, né, porque é um continente cercado, né, por água. Então nós temos o limite a oeste, o Oceano Atlântico. A leste nós temos o Oceano Índico, ao norte pelo Mar Mediterrâneo e pelo nordeste o Mar Vermelho. Tá? São as formas de se adentrarem ao continente, né? O que historicamente facilitou também, né, durante o período de colonização, né? A Europa, né, o colonizador europeu branco teve acesso, né, facilitado por essas rotas para poder colonizar a África. Um assunto que é para outros vídeos, depois eu vou falar também sobre isso. Tá? Então temos aí os limites do continente africano. É o terceiro continente extenso do planeta. Tá? Vamos observar de novo no mapa, você vai ver ali o tamanho dos continentes e vai ver o tamanho do continente africano e você vai ver que ele é o terceiro, tá, mais extenso, sendo o segundo mais populoso continente, não país, tá bom, gente? Continente mais populoso. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque é um continente extenso, então há países pequenos e grandes e há regiões, devido a essa extensão, né, que não são habitados, né, que não tem como ser habitados, né, savanas, por exemplo. E há países pequenos onde há uma alta densidade populacional, muita gente habitando um país pequeno num continente tão grande, tá? E isso tem tudo a ver com essa questão, ser o continente mais populoso do planeta, tá bom? Economicamente, né, ele não é muito representativo no mundo, porque o percentual, né, de produção mundial é 17%. É pouco, é baixo, tá? Não é investimento, não há capital estrangeiro, né? A África é vista ainda como um lugar a ser colonizado, mas não investido, né, pelas grandes multinacionais, por exemplo. É uma das questões que causa a miséria, né, nesse continente tão grande. Também um outro assunto para depois. Mas basicamente é isso. A sua economia ela é baseada na forma de setor primário, ou seja,
agricultura e pecuária, e muitas das vezes, por ser uma região, um continente baseado em vilarejos, né, em vilas, em aldeias, esse setor primário de agropecuária e agricultura é praticada na forma de subsistência, ou seja, o cara produz para alimentação própria, para o sustento próprio da família. Não é aquela produção em larga escala, né, visando o acúmulo de capital, né, de gerar riquezas, né, porque não há investimento. O seu setor de serviço e industrial é fraco, não há investimento, como eu falei, né, não tem grande potencial dinâmico, né, e não representa muita coisa. Um dos países mais ricos é a África do Sul, né, que muitos conhecem, que faz parte do BRICS, né, aquele bloco econômico de países que estão emergindo, né? E basicamente a política econômica é isso aí, né? Não é um país rico, né? Ele tem as suas riquezas baseadas no petróleo, no ouro, no diamante, né? Quem já assistiu Diamante de Sangue, filme, sabe do que eu estou falando. E tem também as caças, né? Principalmente o abate de elefante para se extrair o marfim, que tem um valor econômico também muito alto, mas que gera também um desequilíbrio, né, ambiental, né, a matança de elefantes e de outros animais também para caça, né, onde também se baseia a economia desse continente, tá bom? Economicamente é isso aí. Na questão político nas regiões, né, divisões de regiões econômicas, ela se divide em 5 regiões. Ela tem 2 tipos de divisões. A primeira é essa, tá? Ela é dividida em 5 regiões, que está aí no mapa também que eu enviei para vocês. Nós vamos ver agora, que é esse mapa, né, todo colorido, que tem os quadradinhos também, que mostra aí, né, o nome das divisões. Aí quer dizer, temos a África Setentrional, que é a laranja, tem a amarela, que é a ocidental, a África Central é a verde, a roxa, o lilás, é a meridional, e a vermelha é a África Oriental. A África Setentrional e a África Meridional têm esses nomes por quê? Porque em geografia, norte significa setentrional e sul significa meridional. Isso é bom a gente guardar por quê? Porque há um país chamado África do Sul. E muitas das vezes você vai falar em África do Sul, aí a pessoa que vai ouvir não sabe se você está falando do país ou da região. Então, para não dar essa confusão, né, a gente fala região África Meridional, tá? Que é essa lilás aqui, né? Meridional. E África do Sul, que é realmente o país, África do Sul. Nelson Mandela, apartheid, né? Outros assuntos também que mais à frente, quem sabe, podemos conversar sobre isso. Tá bom? Basicamente essas são as 5 regiões. A outra divisão que existe, ela explica muito a questão cultural, tá? Cultural na África. Vocês têm aí também, né, chamadas duas Áfricas, tá bom? Aí o que a gente vê aí? A gente vê escrito África Branca e África Negra, né? Lá aquela partezinha branca, África Branca, né? Está escrito lá, os países que constituem Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito. E é uma extensãozinha lá no perto de Marrocos, né, chamada de Saara Ocidental. Ou seja, é um território que ainda não é reconhecido como país, porque Marrocos anexou a ele, né, e ele é tido como um território pertencente a Marrocos, que causa grande embrulho, né, diplomático, que alguns países reconhecem como país, já Marrocos não aceita e declara que é território anexado a ele. Quer dizer, é mais uma dessas confusões que existem na África, né, infelizmente, mas que há de se desenrolar no futuro, quem sabe. Porque a maioria dos países da África, você sabe que demoraram a se descolonizar, a se independerem, né? Tem país que foi independente na década de 70, quer dizer, isso é muito novo, né, para a questão de independência, tá bom? Então, abaixo dessa África Branca, que também é conhecida por Maghreb, tá? Ou África do Norte, ou Setentrional, temos a África Subsaariana, que é essa parte amarela, que contém muito mais países, né, claro, e uma gama também de diversidade cultural. Né? Entrando então nesse assunto de diversidade cultural, a África Branca ela é distinta dos demais países africanos. Por quê? Porque ela foi
assim, historicamente, invadida, né, houve guerras do Oriente Médio. Tá? Houve conflitos nesses lugares, ali se estabeleceram e ali eles estão proliferando a sua cultura árabe e a sua religião islâmica. E também teve a questão do comércio do Oriente Médio, né, que por ali passou e difundiu a fé islâmica. Então, uma das características dessa região é o povo ter a pele clara, a sua grande maioria, por isso chama de África Branca, terem os hábitos, né, e costumes árabes, e a religião predominante é o Islã, tá, o muçulmano. Já a África subsaariana, que é abaixo do Saara, que é essa toda amarelinha aí que vocês estão vendo, além de ter muitos mais países, ela é África negra porque, né, precisa dizer, a maioria do povo, né, é de pele negra, porém a religião, eles têm o catolicismo, eles têm o evangelho, hein, se proliferou muito, mas também há alguns países que são islâmicos, tá? Não todos, né? Mas alguns países eles também professam a fé islâmica. E dentro desses países, né, da África subsaariana, nós também encontramos o quê? O maior número de miséria, de pobreza, né? São países que não têm uma renda per capita muito boa e que também são baseadas, né, em aldeias, né, a sua maioria em vilarejos, né, onde a religião predominante muitas vezes também não é nem o islamismo, nem o cristianismo ou o próprio evangelho, mas também é o curanderismo, feitiçaria, né, onde as pessoas recorrem a isso, ou então a busca de ancestralidade, eles cultuam os seus ancestrais, tá? Eles buscam uma orientação aos seus ancestrais. Nessa questão do curanderismo e feitiçaria, nós temos também assim, documentários que explicam, né, que os médicos da Cruz Vermelha, muitas vezes eles têm dificuldade em atender a população, por quê? Porque eles preferem buscar na cura e na feitiçaria, né, a cura de suas doenças, e não nos médicos. O que explica muita mortandade por lá. Imagina nessa época de coronavírus, como é que deve estar aquilo lá, né? E basicamente é isso, a diferença dessas duas Áfricas da cultura. A África branca, ela é branca porque sofreu influência árabe islâmica, e a África negra, ela continua, né, basicamente colonizada ainda, né? Há países ainda que são dominados, né, por potências europeias, e durante muito tempo elas viveram sobre essa pressão, né, sobre esse domínio. O problema também na África subsaariana é que você tem países com muita diversidade. Por exemplo, você pega um país, ele tem 2 ou mais etnias. E cada etnia tem a sua religião, tem o seu dialeto, tem os seus costumes. Então tu imagina a confusão que é isso. Por isso que muitas das vezes as pessoas dizem erradamente que a África é um país, é um continente único. Não é. Ele é assim, na questão da terra, mas na questão de cultura, de religião, de hábitos, é totalmente diverso. Por quê? Porque cada etnia tem seu próprio dialeto, sua religião, seus hábitos e costumes. E cada país, muitas das vezes, tem de uma ou mais etnias, né? O que também gera conflitos, que é algo que eu vou falar também em outros vídeos, quem sabe futuramente, né? O que eu posso citar agora, por exemplo, foi o conflito que houve em Ruanda, em 95, né? Quando havia a etnia Hutu e a etnia Tutsi. Historicamente, né, Ruanda foi dominada pelos belgas, aquela coisa toda, e aquela história do conquistar para dividir, né, um lado foi fortalecido, o outro não. Então passou-se o tempo, em 90, a etnia Tutsi, a etnia Hutu, que se disse oprimida pela Tutsi durante décadas de colonização, resolveu se vingar e foi um verdadeiro genocídio, tá? Mas isso eu vou explicar em outro vídeo que é muito longo. Então, basicamente, gente, o início da nossa aula é isso aí, tá? A África foi uma coisa bem resumida, bem rápida, mas conforme for a dúvida de vocês, sexta-feira vamos tirar nossas dúvidas em outro vídeo, valeu? Fica aqui meu forte abraço, obrigado pela atenção de vocês, e que nós possamos aproveitar o máximo e extrair o máximo
desses vídeos. Valeu? Forte abraço a vocês e